Os discursos de Geraldo Alckmin e de Lula no sábado foram muito bons, muito bem feitos. Eu queria lhe propor uma maneira geral de ver esses dois discursos, e nesse vídeo eu vou falar em particular do discurso de Lula, mas acima de tudo de uma certa composição do que Lula vem falando ultimamente em público, né? O discurso, digamos assim, é um ponto alto, né? Mas não só ele. Com relação a Geraldo Alckmin, uma coisa para mim que ficou muito claro no discurso dele, eu diria assim, que ele enfrentou todas as dificuldades, falou das divergências no passado, mas é interessante, tá? Porque você está diante de um homem público, experiente, Lula, ambos, né? Muitos anos, décadas de vida pública, e não sabem exatamente o que falar e o que não falar em público. Geraldo Alckmin, eu diria assim, que o ponto principal do discurso dele, né, que eu acho mais relevante, foi ele chamar a atenção para a lealdade dele e parceria dele com Lula. Tá? O que eu acho importante? Em algum momento no discurso ele agradece, né? E aquilo ali a política é feita, né? A política é feita de relações humanas, de relações pessoais, tá? É importante isso na política. Né? Eu não sei em outros países, eu imagino que seja em todo lugar, mas no Brasil com certeza é importante. Né? Eu diria, Lula e Geraldo Alckmin começaram a conviver, nunca conviveram, começaram a conviver. E eu diria, né, Geraldo Alckmin entende a situação, ele estava numa situação politicamente muito difícil, Dória tinha dito para ele, ó, pelo PSDB, se você quiser ser candidato a deputado, você pode ser. Ele não tinha para onde ir e ele foi muito bem acolhido por Lula, pela figura de Lula. Então, em algum momento do discurso, ele diz lá a gratidão que ele tem para com Lula. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Eu diria que isso foi o fio condutor, vem sendo o fio condutor da postura pública de Geraldo Alckmin, desde o discurso dele para os sindicalistas, né? Aí junta com experiência, capacidade política, enfim. Aí alguém que sabe avaliar o que falar em público, mas eu diria que vem sendo essa. E a gente pode dizer que do ponto de vista pessoal, Lula conquistou o Geraldo Alckmin. Tem uma coisa que é do ponto de vista institucional, Geraldo Alckmin estava numa situação política difícil e foi acolhido por Lula, então ele menciona a gratidão que tem a ver com essa situação, a gratidão a Lula no discurso, e eu acho que tem uma coisa que não tem a ver com instituição, tem a ver com relacionamento pessoal. Né? Os encontros entre ambos, do ponto de vista de Lula, né? Cada um tem uma personalidade, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem um jeitão. A Alckmin é mais calmo, digamos assim, um pouco mais frio, né? O chuchu. Né? Lula é um sujeito caloroso. Né? Então os encontros, Lula tem sido muito afetuoso com Geraldo Alckmin e ele percebe a sinceridade de Lula em tal afeto. Né? Então eu acho que começou agora um relacionamento que irá resultar numa amizade, né? E talvez até numa amizade sólida. Né? E eu acho que isso está muito claro no discurso de Geraldo Alckmin no sábado. Tá? É o mais importante. Alckmin disse no sábado assim, eu sou Lula. Ponto final. Foi esse o discurso. Bom, agora passando para o discurso de Lula, né? O que eu pontuaria de mais importante? O pessoal fez nuvem de palavras, soberania parece grande, teve gente... Né, enfim, são... Né, eu diria que no discurso de Lula, ele falou qual é o programa de governo. Né? Não esperem programa de governo por escrito. Né? Isso é uma grande bobagem. Por que o programa de governo por escrito é uma bobagem? Por causa das redes sociais, por causa dos tuiteiros, por causa da mídia. Na hora que você publica um programa de governo, vão pegar aqui, dentro de 15 minutos, você tem todas as vírgulas e pontuação erradas, palavras mal colocadas. Você não tem como satisfazer todo mundo. Então o melhor que você faz é não escrever nada. O programa de governo não vai escrito. Vai falado nos discursos, nas falas. Está lá o programa de governo. No discurso de Lula, ele abordou tudo que ele pretende fazer nas mais diversas áreas, saúde, educação, política indígena, cultura. Ele foi tocando em todos os assuntos. Falta um assunto aqui, acolá. Sempre falta, né? Mas tem lá
um programa de governo no discurso. Então ninguém pode dizer que Lula não vem sendo transparente. Ele vem sendo, está aí. Sábado foi mais um passo, digamos assim, mais um tijolo na construção dessa transparência. Por isso que eu quero juntar com a entrevista que ele deu para a revista Time. Em algum momento perguntam para ele sobre política econômica. E ele diz algo inteiramente transparente. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu não consigo dizer agora qual vai ser minha política econômica. Número um, eu não sou maluco, todo mundo me conhece. Eu governei o país. Então ele já dá um enquadramento. Depois ele vai falar do específico, né? Ele não consegue dizer agora, e ele explicou por que não consegue dizer agora qual será a política econômica. Ele disse: vai depender da correlação de forças, vai depender da eleição para o Congresso, vai depender da eleição para o Senado, vai depender de negociações, formação de ministério. Não é assim. As pessoas querem que Lula diga tudo o que vai ser feito. Não dá para fazer. Você tem as grandes diretrizes do governo, tá aí, sábado foi isso, e você tem coisas que vão ser definidas. Tem aquele ditado que é muito propício para o mundo político, né? É no andar da carruagem que as batatas se arrumam. Não dá para você prever tudo. O Lula em si, a figura de Lula, ele é um programa de governo. Por quê? A gente sabe o que foi feito. Significa que vai ser repetido tudo que foi feito? Não. Mas você sabe as linhas gerais. Alguém que vai tentar transferir renda para os mais pobres, vai tentar fazer política social, vai tentar diminuir a desigualdade. Isso é um programa de governo. Vai lutar, vai respeitar minimamente um equilíbrio fiscal. Lula, nesse aspecto, é um conservador. Né? Então você já sabe, né? A transparência é total quando se vota em Lula. E isso vai continuar na campanha, quer dizer... então eu acho que sábado marca isso. Eu acho que, de um lado, Geraldo Alckmin dizendo eu sou Lula, e de outro, Lula dizendo eu sou isso em termos de programa de governo. Então eles estão combinados, estão fechados em termos de programa de governo. Alckmin sabe disso. Alckmin é um político tarimbado, repito, Lula também, claro, ambos bastante tarimbados. Políticos, treinados na política. Alckmin é paciente, é calmo, né? Ele sabe que ele estava numa situação política difícil, que ele caminha para se tornar vice-presidente. Ele pode esperar, mais jovem que Lula, pode esperar 4 anos, pode esperar 8 anos, e ele vai exercer a paciência dele dentro dessa espera. E não será uma paciência exercida olhando para o espaço, deitado na rede, sem fazer nada. Lula levará atribuições para Geraldo Alckmin. Alckmin assumirá essas atribuições. Ele terá o que fazer como vice-presidente. A gente vai ver isso no decorrer do tempo. Agora, as pessoas pedem, né? Olha, Lula tem que ser bom nas redes sociais, Lula tem que ser isso, aquilo nas redes sociais. Daí, aprenda com o que aconteceu no sábado. As redes sociais, elas são puxadas por conteúdos, por eventos, por símbolos. As redes sociais, elas não existem no vácuo, elas não existem sozinhas. Não, eu faço um bolinho, faço uma linguagem de rede social, coloco uns garotinhos nerds aqui e aí todo mundo vai me assistir. Não é assim que funciona. Olha a conjugação de acontecimentos. Sábados, lançamento, não é lançamento de candidatura, não. Lançamento de pré-candidatura, discursos muito limitados, só 2 discursos, né? E aí a fala da futura esposa de Lula, só 2 discursos, tá? Um lançamento num local com gente do partido, com militante, movimento social, né? E aí isso repercute. Isso é o quê? É saber ou não saber usar as redes sociais? É claro que é saber. Né? Mas é saber o quê? Saber o papel das redes sociais. Elas são usadas e vão a reboque. Não é o Boulos fazendo bolinho em campanha de 2020 para prefeito. Não estou dizendo que isso não seja legal, é bacana, charmoso. Né? É outra maneira de saber usar as redes sociais, mas não existe só uma maneira. Então, a repercussão nas mídias sociais do que aconteceu no sábado é uma repercussão de quem sabe utilizar mídias sociais. E eu vou te dizer mais, de quem sabe utilizar mídias, né? E o saber utilizar mídias serve para todas as mídias, desde a mídia tradicional, TV fechada, Globo News, que transmitiu ao vivo os discursos, tá? Até Twitter, Instagram, Facebook e o que for, WhatsApp. Então tá aí. Eu espero que isso seja uma lição para aqueles que ficam dizendo não, o PT tem que usar melhor as mídias sociais, mas numa boa, isso é um
Mi, 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 mi. E a gente vai ver isso se repetir. O que aconteceu no sábado, em termos de repercussão nas redes sociais, a gente vai ver isso se repetir várias vezes. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente o vídeo, traga mais gente para esse canal de YouTube.